Nós vamos abrir as Escrituras no Salmo 73. Salmo 73. Em breve nós retornaremos à exposição, tanto em Gênesis quanto na carta de Tiago. Salmo 73. Eu farei a leitura completa deste salmo. Em outra ocasião eu preguei em outro salmo bastante similar aqui na igreja, na antiga sede, no Salmo 77. Também é um dos salmos de Asaf. São alguns salmos que o Asaf escreve, do 73 ao 83, além do Salmo 50, que é a família de Asaf. Nós não sabemos exatamente quais destes foram, ou o próprio Asaf ou a sua família. A palavra de Deus não deixa este tema claro. Mas nós temos também que alguns salmos de Asaf tocam em pontos pós-exílio também. Então, nós entendemos que os salmos de Asaf são ligados à família de Asaf e não somente a uma pessoa específica, o próprio Asaf, que era uma família. Asaf e a sua casa foi encarregado de Davi por liderar a música no tempo do reinado de Davi, e assim posteriormente eles seguem nessa linha de música na igreja do Senhor, no povo de Deus. Salmo 73 diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Todos juntos, versículo 28. Quanto a mim,
Bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos pedir, Senhor, mais uma vez, que o Senhor desperte o nosso coração para entendê-la. Que o Senhor abra nossa mente, Senhor. Que o Senhor nos desperte para que nos dias em que esta palavra se fizer necessária, que o Senhor renove a nossa memória, para que relembremos da tua santa lei, relembremos dos teus ensinamentos, da tua exortação, do teu consolo, e nos voltemos para o lugar, ó Deus, em que há verdadeira segurança, que é na tua presença. Olha para nós, Senhor, por misericórdia. Fala conosco nesta noite. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Crianças que estão notando, o tema é restauração. Essa palavrinha talvez seja difícil para alguns de vocês. Pense, por exemplo, quando você tem um boneco e esse boneco cai no chão e quebra. Ou um brinquedo. E aí você chega para o papai e para a mamãe e fala assim: papai, tem como consertar? Os maiores já sabem, coloca o Super Bond, aí você cola, aí fica... Mas não fica do mesmo jeito. Até dá um jeito para você brincar. Mas a restauração que esse texto vai falar é uma restauração que Deus faz, mas ela é mais forte do que uma tentativa do papai e da mamãe de consertar o seu brinquedo. Ela é mais perfeita. Ela é tão perfeita que fica melhor do que o que estava antes. Papai e mamãe não conseguem fazer isso, mas Deus consegue consertar, restaurar. É isso que significa restauração, e é esse o tema do Salmo, crianças. Salmo 73, restauração, para as crianças que estão anotando. Eu já contei essa história na igreja, eu creio que há mais de um ano, mas eu quero repeti-la. Havia uma missionária que foi enviada para o Congo. E ela era uma médica e, além disso, ela também tinha formação de enfermagem. E essa missionária foi para lá entre os anos 50 e 70. Chegando lá, ela começou a pregar o evangelho e treinar enfermeiras e enfermeiros, mas não apenas com a ideia de treinar enfermeiros, mas ela falando de Cristo, e fundou uma escola de enfermagem e treinando pessoas em um país de guerra civil, alta carência na área de saúde, mas sobretudo sem o evangelho. Ela pregava o evangelho, treinava esses enfermeiros, e eles entravam na ação adentro para ajudar na guerra civil, mas ao mesmo tempo desciam para os interiores do Congo, pessoas crentes, convertidas pelo aquele trabalho de evangelização daquela mulher, e eles desciam e pregavam para outros, e ajudavam a curar enfermos da guerra, e assim o trabalho seguia. Em pouco tempo ela treinou cerca de 100 enfermeiras missionárias, e ela fundou um hospital com 100 leitos, treinando paramédicos e enfermeiros para distribuir na nação. Mas ela foi sequestrada por guerrilheiros. E eu leio mais uma vez para a igreja esse relato bastante marcante dela, citando antes da sua morte. Antes da sua morte posterior a isto. Ela disse: olha, eles me descobriram, puseram-me de pé, bateram em minha cabeça e ombros, me jogaram no chão, deram-me pontapés, levantaram-me outra vez, apenas para voltar a espancar-me. A dor nauseante de um dente quebrado, da boca cheia de sangue, óculos desaparecidos. Ela usava óculos com alto grau, dificuldade mesmo de enxergar. Fora de mim, entorpecida de horror e medo do desconhecido. Empurrada, arrastada, levada de volta à minha casa, ouvindo insultos, gritos e maldições.
Em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites. Eu senti que Deus tinha me abandonado. Os irmãos entenderam o todos os limites. Todos os limites. Eu senti que Deus havia me abandonado. Vem uma pergunta comum em dias de crise, dias terríveis. Ou mesmo que não seja dias em que somos assaltados externamente por violência, por lutas externas, mas até internas da alma. De dúvidas a respeito de quem é Deus, por que Deus tem permitido isso comigo? Por que comigo é só aflição, luta e com o meu vizinho não? Às vezes nós temos esta impressão, olhamos para um parente nosso, um querido nosso que parte e você fala assim: Senhor, tanta gente miserável, terrível, assassinos, traficantes, bandidos da pior estirpe, estão aí vivos, cheios de saúde. E esta pessoa tão piedosa, o Senhor levou para si. E a mente da gente, por vezes, quando estas dores chegam perto de nós, chegam dentro do nosso círculo familiar, o nosso coração, se não estiver firmado no Senhor, se nós não estivermos em plena comunhão com o Senhor, cheio do Espírito Santo, nós seremos tentados a murmurar e dizer: Senhor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que tragédias chegam na casa do justo? Nós vamos ver nesse texto que Deus é poderoso para promover restauração. Ele restaura a alma do aflito. Ele transforma o coração. E Ele nem sempre muda as circunstâncias. As circunstâncias continuam as mesmas. As crises podem continuar as mesmas. Mas quando Deus visita o coração de um servo seu com restauração, a sua perspectiva muda, o seu coração muda, as suas ideias mudam. O salmista não relata quais foram os problemas, irmãos. Qual era o contexto quando Asaf escreve este salmo? E repito, Asaf, uma menção ou ao próprio ou à família, alguém da sua geração. Qual era a luta? O texto não fala exatamente. Ele não disse: olha, foi quando aconteceu isso com Israel, e quando aconteceu isso... Davi faz isso em alguns salmos. Quando teve o adultério, o salmo diz: aconteceu isso, Salmo 51. Mas nesse texto nós não temos alguma menção. Mas nós temos, irmãos, o resultado da restauração de Deus em sua vida. A exposição desse salmo vai ser de uma forma um tanto diferente, a forma como nós vamos dividir este salmo. Crianças, preparem as canetas, nós vamos falar 7 pontos. 7 aspectos de restauração deste salmo. Nós vamos varrer em perspectivas o salmo, olhando e pulando alguns versículos, indo e voltando. Nós não vamos expor todos os detalhes do salmo. O salmo é riquíssimo, há vários aspectos que poderiam ser mencionados, mas dentro da nossa ideia, nós vamos extrair esses 7 aspectos de restauração dentro desse salmo. O primeiro deles é a restauração das convicções, das certezas, daquilo que havia no coração do salmista como ideia centrada, firme, inabalável em seu coração, ou aparentemente inabalável. E nós começamos com o versículo 13, quando ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. E eu pego esta expressão traduzida por com efeito. Esta é uma expressão que ela é repetida no Salmo, e a ideia desta palavrinha que foi traduzida por com efeito é certamente, com certeza, tenho convicção disso. E aí, esta primeira que nós destacamos, eu tenho convicção de que eu inutilmente conservei puro o meu coração. Eu tenho certeza que viver de modo piedoso não vale nada.
É como alguém que no meio da crise ouve. E alguns de vocês certamente já ouviu algo assim. Que adianta ser crente, está vendo? Cadê o seu Deus? Ou mesmo os de fora. Cadê o Deus dele para salvar ele nesta hora? E às vezes o nosso coração é assaltado assim com pensamentos equivocados. Onde está Deus? E você é tentado a responder como Asaf respondeu. E ele responde: olha, eu tenho certeza que não valeu a pena. A santidade foi vã. Eu purifiquei o coração, em uma tradução mais literal, eu purifiquei o coração, lutei pela pureza da minha alma. Eu confiei em viver com as mãos limpas e não sujas de sangue. Por exemplo, como Davi foi acusado diretamente pelo Senhor, as suas mãos estão sujas de sangue. E ele fala: olha, foi em vão andar com as mãos puras. Por vezes, parece que buscar piedade, viver em santidade não traz lucro. E sabe o que é interessante? Progressão da revelação. Você anda e vai até crianças, textos que o pastor citou. 1 Timóteo 6, de 6 a 8, que Paulo fala assim: olha, piedade e contentamento tem grande fonte de lucro. E aí o salmista, voltando aqui no tempo, lá atrás dele, não trouxe nenhum benefício. E eu tenho convicção disso. A dor intensa, meus irmãos, por vezes, ela pode fazer balançar a nossa fé. E você pode se recordar de exemplos na sua própria história. Quando você duvidou tantas vezes da providência de Deus, em dias difíceis. Mesmo que dos seus lábios vinham assim: olha, eu sei que a Bíblia fala isso, mas está difícil. E é difícil. A ansiedade bate. Tanto é assim, e Deus sabe disso. Deus sabe a fragilidade da nossa alma nesses dias difíceis. E Deus sabe tanto que há uma expressão que não tem relação com o nosso tempo exato, mas ao mesmo tempo tem. Quando Cristo diz que o Senhor, na sua soberania e sabedoria, abreviou os últimos dias, porque sabia que nem os eleitos suportariam. Esse tipo de cuidado é padrão da parte de Deus. Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Ele não permite que nenhuma tentação seja maior do que as nossas forças, porque Ele provê livramento de sorte que possamos suportar. O autor aos Hebreus vai colocar isso. Mas aqui a expressão do salmista é: olha, comigo não foi assim não. É uma expressão equivocada que ele depois vai expressar para Israel, dizendo: eu naquele momento tinha convicção que não valia a pena ser crente. Mas Deus restaura as convicções do salmista. Você vê no versículo 1. Porque ele começa o salmo trazendo a convicção já restaurada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com certeza, certamente, eu tenho convicção disso. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Já com a convicção restaurada pelo Senhor, ele expressa, antes de contar a sua história, e diz: olha, Deus restaurou as minhas convicções, de modo que eu posso abrir a boca e dizer: Deus realmente é bom. Deus é bom. Deus fez com que ele conseguisse olhar para o passado e vislumbrasse todas as coisas, para escrever e dizer assim: olha, eu sei que a vontade do Senhor é boa. Paulo vai fazer aquela expressão tríade: é boa, perfeita e agradável.
Deus é bom. O salmista continua e traz outra convicção. Olha o que ele diz no versículo 18. Leia junto. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. As convicções deste salmista estavam torcidas, dizendo: não vale a pena andar aos pés do Senhor, porque eu tenho buscado ao Senhor e só tenho recebido de volta sofrimento. Eu tenho conservado as mãos puras, mas eu olho para o lado e o meu vizinho tem tudo. O ímpio tem vivido bem. Mas com a convicção restaurada, ele responde: olha, eu tenho outra convicção para dizer. Deus é justo juiz. Deus julga os ímpios. Certamente o Senhor os coloca em lugares escorregadios. Mais à frente eu vou falar mais desse versículo. Mas o ponto agora é mostrar como o Salmo vai mostrando esses aspectos da convicção. Ele para e traz expressões fortes e marcantes no texto original, na ideia de: tenho convicção disso, tenho certeza disso, tenho certeza disso. Se a certeza dele é: não vale a pena viver para Deus. Mas Deus transforma o seu coração, Deus o faz mudar as suas convicções a ponto dele dizer: Deus é justo, Deus é bom. Segundo aspecto, crianças, restauração das convicções, o primeiro, dos pés, é o segundo aspecto que eu destaco. Olha o que diz o versículo 2, versículo 1 diz: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Versículo 13, mais uma vez: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. A ideia do Salmo é de mostrar como o nosso coração, atingido pelo pecado naturalmente, é tentado a olhar para a nossa situação e comparar com a situação do semelhante. E aí nós olhamos para a nossa justiça e comparamos com a justiça do semelhante. Mas quando nós perdemos de vista qual é de fato o nosso parâmetro, para onde nós devemos seguir, nós certamente vamos pisar em falso. E a ideia desse escorregar, ele mesmo vai explicar. Sabe por quê? Porque eu invejava os arrogantes, porque eu olhava para a prosperidade dos ímpios, eu olhava para os zombadores, aqueles que vivem zombando de Deus, e eu invejava isso. Eu invejava a vida saudável deles. Os olhos saltam-lhe da gordura. Olha para isso. Não está raquítico, não. Ele está saudável, todo o corpo, todo. A ideia, em nosso tempo seria assim: está o físico todo perfeito, não está magro, não está passando necessidade. Está claro que ele está saudável. Não tem problemas. Não acontecem lutas na vida dele. E há uma expressão interessante que a ideia delas, versículo 5, quando ele fala assim: olha, não partilham das canseiras dos mortais. A ideia é assim, ó, sabe, os problemas dos homens humanos, não tem nada com os ímpios. Eles zombam do Senhor e não tem nada, então ele começa a invejar isso. Mas a segunda expressão que está no nosso texto é: não são afligidos como os outros homens. A ideia no texto original é assim: eles não recebem nenhum golpe, talvez algo como de surpresa, um baque. Está tudo bem, andando bem na sua casa, daí a pouco chega uma notícia, uma luta repentina, dura. Não acontece isso com eles. Eles zombam do Senhor e nada acontece com eles, mas comigo acontece. Esta é a dúvida do salmista. Ele quase escorrega os pés porque ele começava a andar assim.
Mas Deus vai mostrar a respeito dos pés. O que acontece com os pés dos que servem ao Senhor e com os pés dos que não servem ao Senhor? Versículo 18, ele diz assim, olha a convicção: tu certamente os pões em lugares escorregadios. Se com ele pouco faltou para que se resvalassem os pés, não resvalaram. Ele não apostatou da fé, ele não blasfemou contra o Senhor, porque Deus segurou seus pés. E ele olha para os ímpios e diz: não, o Senhor é quem os coloca em lugar escorregadio, prepara o terreno escorregadio. E a ideia aqui é: o Senhor causa a queda deles. O juízo de Deus chega na casa do ímpio. E a ideia aí desse juízo, no versículo 18, quando ele diz: e os fazes cair na destruição, a ideia até similar com a do templo de Jerusalém destruído na invasão dos caldeus. Então a ideia é de total destruição, ruína para a casa deles. Os pés deles caem e o Senhor os destrói. Eles escorregam, o Senhor os destrói. Mas os pés do salmista, versículos 23, diz: todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aqueles que têm a graça de terem sido alcançados e transformados pelo Senhor, eles têm os pés restaurados e segurados. É possível que tropecemos, mas o Senhor segura em nossa mão, para que os nossos pés não andem em caminhos tortuosos, para que não nos apartemos definitivamente do Evangelho. Não é porque somos bonzinhos, é por causa da boa mão do Senhor, segurando para que os nossos pés não caiam. Talvez algum dia tão difícil em sua alma, você pensou em desistir da fé até. Foi tão dura a luta que você titubeou. E aí talvez você até pense: mas eu tenho uma fé muito forte. Não, é porque o Senhor segurou, não é porque a sua fé, porque eu sou, não. É porque o Senhor segura. O autor aos Hebreus, sobre isso, é interessante que ele vai mostrar aspectos da responsabilidade humana. Já que o Senhor segura os meus caminhos, cuida dos meus caminhos, segura pela minha mão para que meus pés não tropecem e eu caia, e eu me aparte, e eu me perca. Aliás, Cristo diz aqui que as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém as arrebata das minhas mãos. Mas o autor aos Hebreus vai falar sobre a responsabilidade a respeito disso e vai dizer assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Mostrando que há um aspecto de responsabilidade que Deus dá, de busca por santidade. O salmista está assim: não vale a pena, mas a ideia das escrituras é: vale a pena sim andar nos caminhos do Senhor. Vale a pena viver para a glória desse Deus. E mesmo que as lutas sejam intensas, e mesmo que o caminho pareça escorregadio, o nosso olhar deve estar em Cristo, aquele que segura em nossa mão. Deus restaura os pés do salmista. Versículo 16, crianças, terceiro, Deus restaura os olhos do salmista. Olha o que o texto diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Você vai perceber que no início do Salmo, crianças, preste atenção. No início do Salmo, sabe como é que está o salmista? Parecendo quando você por vezes pede: pai, deixa eu
brincar ali na rua, deixa eu fazer tal coisa, mãe, deixa eu fazer assim. Mas ele está fazendo. Mas meu colega fez. Mas meu primo, meu vizinho. O olhar está fito em como vivem os outros. E aí, olhando para como vivem os outros, o salmista estava o tempo todo, versículos 3 a 12, eu não vou ler novamente, mas você vai perceber as expressões dele observando o caminho dos ímpios. É interessante que um coração cheio do Espírito Santo, ao olhar para o caminho dos ímpios, deveria produzir repulsa, nojo. Porque as expressões são terríveis. Vida de pecado. O texto vai falar, olha, eles escarnecem, eles falam em opressão de modo malicioso. Eles falam de orgulho, soberba, ganância. Eles falam contra Deus. O texto fala assim, a língua deles percorre a terra. Linguarudos, fofoqueiros, maliciosos, terríveis. E mais, o povo deles, os amigos deles, vão para eles como, ele é o bacana, ele é o grande, ele é o melhor. E como se ele fosse uma fonte. Cheio de amigos. E a ideia é, e eu estou solitário, sofrendo sozinho. O texto vai olhar que ele olhava para si também. Eu sou golpeado todo dia, versículo 14. Eu sou repreendido toda manhã. E aí é onde chega o versículo 16 que nós citamos. Em só refletir para compreender isso, o que foi traduzido aí por achei muito pesada a tarefa para mim, e é por isso que nós falamos de restauração dos olhos. Em uma tradução mais literal, ele põe assim, olha, refletindo para conhecer isso, aquilo foi um problema diante dos meus olhos. Eu não consegui compreender, eu olhei, mas não consegui entender. E a ideia é que o olhar turvo pelo pecado faz com que você contemple a vida de modo distorcido. Ao invés de você olhar com a lente das Escrituras, de buscar os aspectos que Deus tem a respeito da realidade, nós começamos a olhar com a lente da cobiça do próprio coração. E aí você vai perceber que Deus muda o olhar de Asaf. Versículos 21, ele vai dizer, olha, quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, como irracional em tua presença. E aí ele vai olhar realmente sobre como são os ímpios. Se antes ele olhava, vislumbrava e começava a cobiçar aquela vida terrível dos ímpios, agora ele começa a perceber, Deus restaura a sua visão, e ele começa a perceber e dizer, olha, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Aliás, versículo 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu os destróis todos os que são infiéis para contigo. Ele percebe o que Deus faz com os ímpios. Ele percebe o que Deus faz sobre ele. Ele começa a olhar para si agora também de outra forma. Olha, se antes eu estava olhando para mim e estava pensando que peso é vislumbrar a luta que eu tenho vivido, agora ele olha e diz, não, é o inverso. Deus tem me segurado, me levado com a sua mão. Deus, olha, Ele é o meu maior tesouro, quem mais tenho eu no céu?
Não há outro em quem eu tenha prazer na terra. Deus restaura a visão de Asaf. Quarto aspecto. Deus restaura os aspectos do coração, crianças. Coração. Versículo 13 diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Versículo 3 fala: porque eu invejava os arrogantes. Irmãos, esta é uma expressão terrível. É você invejar, fazer maldade. Você invejar tudo aquilo que afronta ao Senhor por conta do resultado da aflição. Estou sofrendo e tenho vivido em pureza. Ele tem vivido em impureza e não está sofrendo. Eu quero não sofrer. E a conclusão dele foi: eu preciso ser igual a eles. Ou eu desejo ser igual a eles, ou ter o resultado que eles tiveram. A expressão, quando ele diz assim, versículo 13: inutilmente conservei puro o coração. É a mesma expressão que lá no livro de Jó, Zofá acusa Jó, e dizendo assim: olha, você está dizendo que é puro aos olhos de Deus, é puro no ensino e puro aos olhos de Deus. É a mesma expressão do salmista: não valeu a pena. É como se Jó, diante de tudo que viveu, falou assim: olha, eu preferia viver como os ímpios. Mas Jó não fez esta expressão, a palavra de Deus nos mostra. Mas veja o versículo 21. O salmista fala que o seu coração estava azedo, amargurado. A ideia aqui é de pão. Essa palavra usada aqui, ela é só utilizada em outros textos para falar de pão levedado. O pão fermentado. E aí a ideia é: meu coração estava azedo, inchado, dolorido, terrível. Eu estava amargo, ruim. Olha o versículo 7. Leia junto comigo, versículo 7. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. É interessante esse do coração brotam-lhe fantasias. E olha o detalhe: o salmista diz que invejava os arrogantes. Eu via a prosperidade deles, eu queria viver como eles. Do coração brotam-lhe fantasias. Em outra tradução possível, a ideia é: no coração deles atravessam vários ídolos. Eles enchem o seu coração de tantos ídolos. É com eles que você quer aparecer? É estes que você inveja? E aí você vai ter versículos 25 e 26. Versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Perceba que o salmista vai mostrar como estava o seu coração embrutecido, ignorante. Lembre-se de Davi quando estava em pecado com Batseba, cego, com o coração obstinado no pecado. E Deus transforma o seu coração e ele se arrepende e volta aos pés do Senhor. Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. O Senhor é justo, tem misericórdia de mim, Senhor. E a ideia do salmista é dizer: Deus transformou meu coração, de modo que agora eu posso dizer: Ele é a fortaleza do meu coração. Mas há outro aspecto, crianças. Deus restaura a comunhão com o próprio Deus. Comunhão com Deus. Deus restaura a comunhão. Versículo 12. Você vai ver que como ele estava afastado do Senhor, eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Ele desejava deleitar-se no pecado, o coração olhando para riquezas.
a busca desenfreada do nosso coração, irmãos, a respeito de ídolos que vamos construindo, desejos, projetos, sonhos, que vimos nos outros, que vimos o modo às vezes, olha, o único modo de alcançar aquilo é viver de modo injusto. Mas nós queremos tanto, construímos tanto aquele ídolo, que nós abrimos mão da verdade, nós estamos dispostos a abrir mão da comunhão com Deus, para satisfazer os ídolos do nosso coração. E aí, quando Deus restaura a visão do salmista, seu coração, seus pés, suas convicções, ele se aproxima do Senhor de modo diferente. Ao invés de olhar e dizer, olha, é isso aqui que eu quero viver como o mundo vive, ele volta-se. E ele diz assim, olha, versículo 27, os que se afastam de ti perecem. Não vale a pena se afastar da santidade do Senhor. Não vale a pena andar longe dos caminhos do Senhor. Não vale a pena escorregar os pés. Não vale a pena abrir mão das convicções, jovens. E aí, versículo 28, ele diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Perceba que ele não fala de ter restauração dos bens, restauração de saúde, restauração de crises, não. O texto vai mostrar de transformação, restauração da sua alma. A ideia de trazer assim para os irmãos de cada aspecto é de mostrar que quando Deus restaura um coração, Ele restaura todas as áreas. Independente se a crise vai continuar até a sua morte. Versículo 28, quando ele fala assim, quanto a mim bom é estar junto a Deus, e talvez a ideia mais forte da palavra junto seria de intimidade, porque a ideia da palavra original é de intimidade. Quanto a mim bom é estar com intimidade com meu Deus, andar com Deus. Sexto aspecto, crianças, restauração da memória. É interessante porque o versículo 15 e o versículo 28, eles vão trazer duas expressões ligadas à memória. Ele fala assim, versículo 15, se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Nesse ponto aqui, o salmista estava ainda confuso, e a ideia era de, se eu pensar em registrar as amarguras, escrever, proclamar as amarguras, e a ideia da palavra traduzida por, se eu pensar em falar, é a ideia mesmo de registro, e talvez até escrito. Vou anotar aqui o que tem acontecido. É luta em cima de luta. Os ímpios prosperando e eu sofrendo. E aí lá na frente, quando Deus restaura a sua memória, por assim dizer, Ele expressa assim, versículo 28. Quanto a mim bom estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refúgio. E aí ele usa a mesma palavra para registrar todos os seus feitos. Mas que feitos? Porque os ímpios continuam assim. Eles continuam desandando a boca aos céus. Ateus tem muitos no mundo, blasfemos muitos no mundo, apóstatas muitos no mundo, imorais, corruptos continuam existindo. Justos sofrendo, enfrentando crises injustas, continua acontecendo.
Mas Deus restaurou o seu coração. Nós podemos vislumbrar a própria crise com o olhar das Escrituras, com o olhar de Cristo. Lembre do apóstolo Paulo, quando ele vai e fala sobre lutas, ele diz assim: esta breve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Em outro trecho, ele fala: eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Aí fala de fome, escassez, lutas, perigos. E aí diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Você pode registrar a boa mão do Senhor, mesmo no meio da crise. Você pode se recordar dos feitos do Senhor. Você pode trazer, e nós cantamos assim, né? Quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas à divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e você vai ficar surpreso quanto Deus já fez. Pare para registrar as bênçãos no meio da crise, no meio da luta. Pare e pense durante o dia, no dia mais angustiante da sua alma. Sente e escreva tudo que você já recebeu da mão de Deus, naquele mesmo dia. E perceba que você pode registrar todos os feitos do Senhor. Por último, o sétimo aspecto, restauração da adoração. Nós não fizemos a exposição desses versículos em ordem cronológica, mas a ideia, irmãos, é porque este versículo 17, ele é o ponto de virada deste salmo. Ele vai mostrando como estava o seu coração, como estavam os seus pés, como estavam suas convicções. E aí, o texto vai dizer que até que ele entra no santuário de Deus. E eu entendi o fim que leva o ímpio. Eu entendi que vale a pena andar em santidade. Eu entendi que vale a pena manter as mãos puras. Eu entendi que vale a pena servir a Deus, mesmo no meio da maior das lutas. E o que é que tinha no santuário? Era tabernáculo, talvez? Não, já era o templo de Davi, onde foi após o templo construído. Antes, o salmo não diz os aspectos, mas possivelmente já templo. Até que entrei no templo do Senhor. Paredes. O que é que tem no templo? Irmãos, o que tem no templo é o mesmo que todos os profetas que vieram antes de Cristo almejavam. A sombra de Cristo. O que tem no santuário? A adoração ao Deus verdadeiro, almejando a redenção que viria no Messias. Restauração da adoração. Até que entrei no santuário. O que é que havia no santuário? Sacrifícios, animais sendo partidos, colocando a mão na cabeça do animal, e o sacerdote com um punhal sangrando aquele animal. Terrível, duro para dizer, o pecado é terrível. Almeje o Messias virá. Ele vai apagar todos os pecados. Ele vai trazer redenção eterna, libertação, restauração. O que é que havia no santuário? Havia os incensos, os aromas suaves, as orações subindo. Que orações? Por que as orações subiam? Porque havia sacrifício. Porque havia mediador. Porque Deus providenciou um novo e vivo caminho, para que nós pudéssemos adorar sem temor, para que pudéssemos olhar para o Senhor e chamá-lo de Pai, para que no dia da crise você pudesse se ajoelhar no seu quarto, chorar diante dele e dizer: Senhor, restaura a minha vida. Não deixe que o meu coração se afeiçoe a tantos pecados, terríveis pecados.
Dá-me mais santidade nesses dias mais difíceis, dias propícios para crescer em santidade, para se apegar mais ao Senhor, para olhar para a redenção, olhar para o santuário. Que santuário? Cristo. E Cristo fala: destruirei esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. E ele falava dele, porque o santuário apontava para ele, casa de Deus, habitação de Deus. Versículo 28 diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. E ele diz: no Senhor, aí, Senhor Deus, ou no Senhor Yahvé. É uma expressão que na tradução tem uma dificuldade, mas a ideia é: o Deus da aliança é o meu dono. O Deus da aliança, aquele que fez uma aliança de redimir o seu povo, Ele é o meu dono e eu posso andar em intimidade com esse Deus. Por quê? Porque eu entrei no santuário, lá tem perdão, lá tem um sacrifício, lá tem adoração, lá tem a voz do Senhor, lá eu tenho refúgio. Após aquela fatídica noite de horrores que aquela mulher, Helen Rosenwald, que após sofrer tantas lutas, ela disse assim: porém dias depois, eu senti uma impressionante presença de Deus. E ela, no meio das dores e horrores, teve a visão de entender: olha, esses não são os teus sofrimentos, mas são os meus. A sensação e a ideia de que sofrer por Cristo vale a pena. São os sofrimentos de Cristo. De andar com justiça, com piedade, com retidão aos pés do Senhor, pela sua graça, pela sua força, sendo sua testemunha, independente da circunstância, e sofrendo angústias por isso. Você pode dizer: esses são os sofrimentos de Cristo. E aí ela disse: o Senhor me encontrou com braços abertos, indizível amor. Seu conforto foi total, e eu entendi que o seu amor é suficiente. Vocês devem se recordar de Paulo, diante da luta, quando diz, pedindo a Deus por 3 vezes: Senhor, Senhor. E o Senhor disse: olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. A minha graça te basta. É possível que você continue com a mesma luta. Repito, é possível que você morra com esta luta, que eu morra com a mesma luta. Mas nós temos verdadeira esperança do Deus que prometeu restauração completa em Cristo. E nós já podemos experimentar. Aqueles que não têm Cristo podem experimentar, pela fé em Cristo genuína, transformação e restauração, vida nova. Delícias celestiais nas regiões celestiais em Cristo. Nós que temos Cristo já podemos desfrutar disso. Eu encerro com uma frase da Helen, que teve uma vida profícua. Destruíram o hospital que ela construiu. Ela foi resgatada do sequestro e voltou para o seu país. E a história conta que, e ela contava, né, que quis voltar para o Congo e a missão não queria deixar. Não, você não pode ir. E aí ela: eu vou voltar para o Congo. E ela volta para o Congo, consegue fundar um hospital com 250 leitos e a missão já mandou com mais aporte financeiro para que ela conseguisse treinar enfermeiros e paramédicos e evangelizá-los. E eles desciam um país adentro pregando o evangelho. Na sua velhice, ela rodou o mundo desafiando jovens a
viverem para a glória do Senhor. E ela disse uma frase bastante interessante. O problema, irmãos, é quando não queremos só Jesus. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Jesus e popularidade, Jesus e sucesso, Jesus e aplausos, Jesus e reconhecimento, Jesus e tantas outras coisas. Jesus e sermos os primeiros. Jesus e sermos os melhores. Não, meus irmãos, nós devemos desejar só Jesus. Nós precisamos olhar somente para Cristo. Somente para Cristo. Cristo tem poder de restauração, independente da crise. E não me refiro à prosperidade. Eu falo restauração da sua alma, da sua comunhão com Deus, da sua vida, encher você com o seu Santo Espírito e te dar plena satisfação. Jesus disse assim: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, sabendo que somos tão pequenos, sabendo, Pai, que o nosso coração facilmente se desvia do Senhor, se desvia da rota, os pés, algumas vezes pouco falta para resvalar e se apartar do Senhor. Mas o Senhor é o Deus que segura os nossos pés, segura pela nossa mão e não deixa que nossos pés resvalem. Sabemos que a nossa fé titubeia, nossas convicções às vezes parecem esvair, mas o Senhor é o Deus que restaura nossas convicções. O Senhor é o Deus que nos dá, ó Deus, um coração firme. O Senhor é quem sustenta, ó Pai, cada aspecto da nossa vida. É o Senhor que molda o nosso olhar a respeito do que nos cerca. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor promova restauração. Que o Senhor transforme, Pai, o coração daqueles que estão pouco faltando para resvalarem os pés. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos dê plena convicção de em quem temos crido. Dá-nos, ó Pai, a convicção, assim como disse o apóstolo Paulo, de que estou certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la em nós até o dia de Cristo. E é o que nós pedimos. Ó Pai, completa a boa obra em nós e nos sustenta com fidelidade ao Senhor, independente das circunstâncias. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.